A indústria, ela tem uma coisa que é muito melhor, que é esse planejamento. Quem digitalizou o Brasil, na verdade, foi a pandemia, gente. Digitalizou. Nem tudo depende de mim, né? Nem tudo depende da nossa empresa. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do seu podcast preferido aqui, Central do Varejo. Um oferecimento da Jet Commerce aqui, do meu amigo Gustavo Chap. E falando em Jet Commerce e e-commerce, a gente está com uma das pessoas que eu acho que mais conhece de e-commerce no Brasil. Com certeza. E uma das pessoas mais conhecidas do mundo de e-commerce, que é a Wanda Dias, fundadora, CEO da Avenida CX. Wanda, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Vim aqui bater papo sobre o futuro do e-commerce e tudo que está acontecendo no nosso mercado. Eu que agradeço. Obrigada. Lembrar de vocês também, antigos dessa história. Não, eu sou jovem, Wanda. Essa barba branca aqui eu pinto para fingir que eu sou mais velho. E todo mundo acreditou. Pior que as pessoas acreditam. Ótimo. Muito bom. Ô Wanda, acho que a gente pode começar o podcast, para quem não conhece, saber um pouquinho do que a Avenida CX faz. Acho que você passou por grandes marcas, né? Sim. E conta um pouquinho de como que você tem atuado hoje com e-commerce. Então, eu quando fundei a Avenida CX, a gente estava falando um pouquinho antes, eu fundei pensando nessa qualidade, porque tem toda a história dessa reputação. Quando você é um executivo de uma empresa, e você é de alta performance, você tem que pensar em um monte de coisas, e você tem muito fornecedor que você precisa de qualidade. Você depende, né, muito disso. E eu, quando fundei a Avenida, eu pensei exatamente nisso. Pensei, puxa, eu preciso ter uma qualidade de trabalho, assim como a minha reputação. O que acontecia muito no mercado, que eu gostava muito de ver, era assim, as pessoas que eu acabava formando, acabavam sendo gerentes e tinham uma referência de qualidade de profissional. E era um pouco disso que eu tinha medo que acontecesse. Então, eu via muito fornecedor, e quando a gente está lá sentado na cadeira de executivo, você tem muito fornecedor que não cumpre o combinado, né? E eu tinha muito medo disso. Então, eu tenho um compromisso com essa entrega de qualidade. Vou contar para vocês uma coisa que eu aprendi agora há pouco. Nem tudo depende de mim, né? Nem tudo depende da nossa empresa. 50% eu vou dizer que depende do cliente, depende do estoque dele, depende do produto dele. Então, tem uma dependência ali da logística, sem dúvida, né? Mas, assim, toda a parte de performance, toda a parte de gestão do projeto e cuidado com a marca, cuidado com a venda e o que vai vender, margem e tal, a gente trata bem isso. Então, a gente tem ali uns cases bem legais. Não é só operação, é gestão, entendimento de negócio, de fato. A gente montou um modelo bem eficiente, que é um modelo que a gente chama de gerente as a service, que é um pessoal mais sênior. Aí ele entra, ele entende toda a operação, aí ele entende a operação de e-commerce e tem aqueles KPIs que, às vezes, ali você já acha o problema. Né? Às vezes não, às vezes tem que ser mais profundo. Não adianta ser um serviço só de agência, porque só de agência é muito raso, você tem que ir mais a fundo, você tem que entender qual é o back-office, né? Às vezes tem um problema operacional, às vezes tem um problema que é sistema, às vezes é integração de sistemas, então tem outros problemas, você precisa entender um pouco de back-office, um pouco de logística, um pouco da forma de pagamento, tem outras coisas. Então, a gente montou esse gerente as a service que está funcionando muito bem. Então, tem muita empresa... A gente achou que era isso que estava precisando, só que a gente não achava o nome certo. Que nome que a gente dá para essa gestão? Será que a pessoa vai entender? E quando você fala um gerente as a service, ele sabe, o dono da empresa, o CEO da empresa sabe exatamente o que ele vai cobrar de você. Porque ele fala, tá, gerente, eu sei o que cobrar, né? Já sei o que esse cara tem que me entregar. É número. Então ficou mais fácil. E isso é uma coisa que é um modelo
que a gente está aplicando, na Ginger a gente está aplicando esse modelo, está indo super bem. Da segunda semana já... Né, eu acho que tem uma lacuna de profissional. A gente recebe muita solicitação de indicação, a gente fica inseguro às vezes, né, de indicar alguém, porque depende do tipo de empreendimento, até a empresa demanda alguém que tem um conhecimento, depende daquele assunto ele tem, mas não tem um conhecimento tão profundo de todas as áreas. Aí no seu modelo, vocês fazem o gerente as a service e fica um ponto focal ali da empresa, não precisa ter um nível de senioridade tão grande. Sim. Mas eu acho que o que eu ouço dos clientes, assim, principalmente os clientes que têm operação em outros canais, eu sei que o e-commerce tem potencial, mas eu não sei como explorar o máximo do potencial. Acontece muito. E tem uns que têm muito potencial de verdade, né? E que realmente não sabe explorar. E às vezes é um ajuste. Tem umas sutilezas, né? A gente tem um cliente que ele vende super bem nas lojas físicas e tal, e o mix é diferente. O mix é igual no e-commerce, mas os produtos que vendem são distintos, né? E a gente ajudou ele, fez um pedacinho, um pedacinho, porque a gente tem uma série de análises lá de relatórios e tal. E pegou aí, falou, esse tipo de produto aqui você vai vender na loja física, mas você tem esses tais concorrentes aqui no mundo online, nunca ele vai ser vendido sozinho, então você não vai vender no mundo online, desiste desse cara aqui, vamos aqui. Eu acho que tem um espaço bem grande, mas tem um desafio de escalar, né, Wanda? Então, eu montei uma metodologia. Você sabe que eu pensei muito nisso. Mas como que eu vou escalar esse troço desse jeito, né? Porque, assim, você tem que ter uma metodologia. Eu acho que se você tiver uma metodologia certinha, porque tem coisas que... Aí você sabe melhor que eu. Tem alguns KPIs que você não pode deixar cair de jeito nenhum, né? Não vai funcionar se você não olhar. O que eu percebo é que o pessoal não olha esses KPIs, não olha todos os dias, não vê o que está acontecendo. E assim, tem gente que ainda acha que é só fazer investimento em mídia que esse retorno vai vir. Retorna automaticamente, Infelizmente, ainda tem gente que é isso. Eles tomam alguns tombos e depois aprendem, né? E aí, não quero falar mal das agências, porque eu sou parceira de várias também, mas assim, algumas agências também vendem isso, né? Que é só por mídia, e aí cobram por isso, você cobra porcentagem em cima de mídia, e aí é isso que acontece, não olha também o restante. Às vezes o cara não tem relevância nenhuma no orgânico. Mas a oferta é ruim. Às vezes a oferta é ruim. Às vezes a mídia está indo para o lugar errado. A gente achou Não olha, né? Não olha. A gente tinha um cliente que estava investindo horrores em mídia, vendia bem, lógico. E aí numa das análises, o ticket médio dele era R$800. E tinha um pedaço da mídia que não funcionava. Aí a gente ficou quebrando a cabeça, até um dia que deu uma luz e falou, vamos olhar os dispositivos. Os dispositivos custavam R$800. Então ele trazia muita gente, ninguém ia comprar um produto de R$800, ele tem um dispositivo de R$800. Sim. E ele estava jogando, quer dizer, a média estava baixa porque aquele pedaço... Era um cliente que não era o perfil dele. Mas como a média, o pessoal olha muito a média, eu acho que é o que a Wanda fala, ele olha muito a média. Então na média, não, tá ok, a conversão tá aqui. Tá. É isso. Tem um pedacinho lá que tá servindo de nada. Ou às vezes ele tá no marketplace, né? Aí ele tá investindo um monte de mídia, só que o pessoal, o comportamento de compra não conhece ainda ele, tá indo todo mundo para o marketplace. Ele investe em mídia, ele paga a mídia e ainda paga a porcentagem do marketplace. Sim. Tá indo ele não considera a condição, né? Ele não faz uma estratégia, né? Não tem uma estratégia para você pôr no marketplace e pôr no teu site. Ele faz um tudão, assim, né? E aí ele perde dinheiro. Canais diferentes, estratégias diferentes. Mas o problema desse papo, desse caso, e a gente tem vários clientes assim, ele faz a mesma coisa. Aí no marketplace performa melhor, às vezes pela natureza do produto, ou por exemplo, tem um cliente nosso, ele vende aqui, vende no site. No marketplace é frete grátis. No site é R$160 o frete, porque o item é grande, quer dizer... O cara vai olhar aqui e vai comprar ali. Óbvio, né? O mesmo produto, igual. Óbvio. E aí, como o marketplace começa a vender mais, ele começa a direcionar
tudo pro marketplace. marketplace. Fala, não, ele funciona, aqui é tão irrelevante, aí o marketplace... Ele não entende de fato o problema. Só que a gente que é antigo sabe, antigamente você conseguia usar o marketplace com banco, né? Sim. Porque você colocava o produto, mesmo que fosse mais barato, ele te adiantava o pagamento sem te cobrar nada, a relevância era só no preço, agora o marketplace cobra para adiantar, paga no Cobra. Hoje ele te usa como banco, só que Paga o como banco de Eds, verdade, ao ele te contrário. antecipa, cobra juros. Isso. E ganha bastante grana E contigo. ele aperta um botão, ele muda toda a sua margem. E às vezes aí, bem nesse seu exemplo, às vezes o cliente ele não entende que era só ele ter resolvido o problema do frete. Exato. Porque, na verdade, ele está pagando o marketplace, lá, a comissão do marketplace, era só ele ajustar a estratégia, né? Eu quero o marketplace, ele é bom para mim, para isso, aquilo, mas aqui, esse produto eu vou vender aqui, vou vender com esse frete, ou vou deixar frete grátis. É só ajustar. Eu acho que cabe, mas tem que ajustar. Tem que ajustar. Wanda, eu queria explorar um pouquinho de cases, assim, acho que um case que você começou a falar e eu queria explorar um pouco mais, porque acho que é muito conhecido de muita gente e é sinal um pouco dos nossos tempos de influência, que é Ginger, né? Ginger, Vocês assumiram o e-commerce de Ginger, me conta um pouco do case, da marca e Você ficou impressionada com o tráfego que gera? Eu estou impressionada, na verdade, primeiro com as roupas lindas, né? Ginger, para quem não sabe, é a marca da Mariana Rui Barbosa. Da Marina Rui Barbosa, é super bacana. Primeiro fiquei impressionada, depois fiquei com medo de ter um problema de modelagem. A gente que é de moda, trabalha com isso, fala, putz, ela é né? Você olha aquilo e fala, nossa, ela é impecável. E aí pensei, nossa, como é que vende? Será que é a modelagem... Será que só serve nela ou serve em pessoas normais? Serve nela? Será que serve em mim, né? Primeiro já pensei, já quero comprar umas roupinhas. Mas, assim, são modelagens, eles ajustaram. Eles tiveram esse problema no começo, mas acho que é muito tempo atrás. Já ajustaram a modelagem, tá, assim, bem legal. São roupas maravilhosas, né? São lindas, e ela tem um poder, né, de influenciar. A gente percebe que eu logo de cara, quando eu fui fazer o primeiro diagnóstico, já percebi que a diferença de um post dela traz um tráfego gigantesco. Vestiu determinada peça. É na hora. Você tem até que tomar cuidado. Isso quer dizer, agora você precisa coordenar isso, né? Não, precisamos ver se tem estoque, não vai usar isso aqui sem estoque, senão vai gerar frustração. Senão gera frustração. Mas você está tratando ali, tem um negócio legal. Quando ela posta, a primeira foto do carrossel de produto é ela. Porque antes não era. Então caía numa modelo. Então, assim, aquela aspiração de ver a Marina Rui Barbosa tinha uma quebra de jornada, né? Agora a primeira foto é ela, depois tem a foto da modelo e tal. Ontem eu conversei com uma modelista e a gente estava falando exatamente de grade, né? De quanto tem de grade, que a gente precisava por conta de um modelo que ela, foi aniversário dela, ela vestiu um vestido. Só um parênteses, as pessoas acham que a consultoria de e-commerce é só bit byte, né? Lá. Ela estava conversando com a modelista, né? Estava conversando com a modelista. Exatamente. Isso que eu quero dizer de olhar o negócio como um todo. A gestão é isso, né? Imagina alguém compra algum produto na Ginger com a expectativa e com prazo apertado, quer dizer, vai chegar para aquela determinada ocasião e a modelista errou o tamanho e ela perdeu a ocasião. Conta a história da modelista. Então, mas a modelista estava falando exatamente isso. Quando ela posta alguma coisa, quando a Marina posta alguma coisa, você tem que estar muito preparado, principalmente com grade, porque o pessoal gosta, inclusive, de tirar foto do jeito que a Marina tirou. Cara. Eu achei muito peculiar isso, né? Porque é influenciadora de fato. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que ela vai postar e como que a gente vai tratar isso aqui no back-office, né? De ter exatamente grade, quanto. É claro que esse tipo de produto é um produto que não é de baseada, né, gente? Então, ele é um produto que tem ali uma escassez, o pessoal tem que ter essa percepção, né? E é aspiracional de fato. Então tem que ter isso, mas também não pode faltar muito, porque tem uma linha muito tênue ali entre a frustração e o desejo, sabe? Então tem que tomar cuidado. Isso, nesse tipo de negócio, você tem que ter uma visão muito estratégica, tem que ter um pouco de visão de moda, né? Porque senão também... Aí um pouco do que você falou
às vezes precisar entender o negócio, tem que ter do lado de lá os 50%. Alguém de negócio que conheça bastante do próprio negócio para se juntar com o que a gente conhece de fato de digital, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma experiência assim, muito diversificada. Eu trabalhei com um monte de coisa já no e-commerce, porque a gente tem um caminho aí, né? A gente já andou um tempo aí com esse e-commerce. E eu já implementei um monte. Eu estava falando outro dia, o pessoal nem acreditava. Eu fiz, gente, curso de Photoshop e CorelDRAW. Tem gente que nem sabe mais o que era CorelDRAW. Agora fala no prompt e sai resolve. pronto. Não era assim, né? Não era assim. Mas tive que campanha subir na mão, fazia CRM, comprava CDzinho para mandar. Tem parceirão que mala fez direta, mala direta, lembra disso? Mala direta. Então Como os maias faziam. Então teve essa diversificação de negócio, acho que eu aprendi para olhar isso também, porque também é um pouco do que a gente estava falando da Ginger, não adianta só você olhar o digital, se de repente não tem modelagem, se de repente não tem grade, não tem profundidade, né? E precisa ver o que também. A estratégia do negócio é importante, a logística, tudo isso. Então a gente percebeu isso e entramos para mexer em algumas coisas. Como eu falei para vocês, tem um método. Você define esse método e implementa, aí consegue escalar. Consegue dar uma escalada nele, você traz gente que você desenvolve para fazer, para olhar algumas coisas que são imprescindíveis. Acho que a segurança do cliente está aqui, vocês vão estar olhando, né? Eu acho. Eu acho que isso que e é difícil hoje, é bem difícil achar alguém com conhecimento. O Wander, você comentou um pouco, né, brincou aqui do passado do CorelDRAW, do Photoshop, e acho que uma percepção, acho que não só minha, talvez de vocês também, me corrija se eu estiver errado, mas o e-commerce está mudando muito. Acho que a gente teve, né, a gente já teve, né, um boom enorme na pandemia. A gente tem hoje o marketplace com papel muito dominante. Sim. Essa jornada de compra que foi transformada com rede social, com influência. O que você está vendo do momento hoje? Assim, que certezas que você tinha, que você já tem repensado? O que você está vendo da foto do e-commerce hoje? Olha, uma coisa que eu tinha a certeza era que aquele site, né, daquele jeito, ele funcionava para vender qualquer coisa. Hoje, você tem outros canais online, né? E canais que são, assim, muito expressivos, que dão muita visibilidade e fazem o negócio acontecer. Eu não acho que some, sabe, o site. Eu acho que ele vai ser como loja física, são mais canais, mas eles são muito complementares. O WhatsApp, eu acho que está crescendo um monte, 2 para comprar por WhatsApp, e acho que essa venda consultiva via WhatsApp, via venda ali, acho que vai ser incrível. Tem, gente, inteligência artificial, não tem como, todo mundo mexendo, quem mexe acho que sabe o potencial que tem, acho que vai virar esse jogo, acho que vai mudar. O jogo, na verdade, mudou, né? Porque o que você fazia, você vai vender online, só que de maneira diferente. E você tem que ver como é que você vai fazer isso. Aí os marketplaces, como a gente estava falando, tem que ter estratégia, porque senão você tem um canal ali que todo mundo sabe, custo não é barato. Não, pelo menos. Você não tem um custo baixo, é lógico, você tem que ter eficiência operacional, tem que ter tudo isso, mas assim, não é uma coisa que você consegue com um custo muito baixo. Aí o pessoal acha, põe lá online, você vai para a praia, né? E antigamente, anywhere. Tinha até umas propagandas que falavam assim, pô... Trabalha por você. Quem dera. Mas eu acho que vem outros canais aí, né, outros modelos que vão vender muito bem. Eu tenho percebido bastante isso. Acho que tem que fazer essa conexão dos canais, porque o que eu percebo, o cliente ele não tem muita
Ele tem um modelo e ele faz esse modelo e ele replica esse modelo para todos os canais. Não funciona. Então, você precisa adequar para o canal que você vai fazer a venda. E eu acho que a gente tem um monte de possibilidades, enfim, né? O WhatsApp, como eu falei, o próprio Marketplace não é ruim se você tiver uma estratégia que seja complementar ao que você está pensando, né? Você põe todos os seus produtos lá no Marketplace do teu site e aí você tem um frete grátis lá e no teu site. Você vai drenar. Eu acho que a gente amadureceu, assim, acho que agora tá... A gente mexeu lá pensando nisso, né? Então, antigamente era aquele site padrão e a jornada digital, o cliente se adaptava à jornada. Agora a gente muda, né? A gente tem que adaptar o digital à jornada do cliente. Então, outro dia eu falei com um cliente e falou assim, não, as vendas não estão boas, tal, no e-commerce direto. Eu falei, mas como, né? Aí a gente tem uma ferramenta de venda assistida, estava vendendo horrores. Eu falei, mas aqui está vendendo muito mais. Quer dizer, no global está vendendo muito mais e a origem desse cliente é que a natureza do seu produto é específica. Quer dizer, o cara vai entrar aqui. Dificilmente ele vai comprar um produto de 5, 6, 7 mil reais sozinho, sem saber o produto. É normal. Então, eu acho que entra nessa linha e muito espaço para marcas como a Ginger, né? Marcas... vendendo direto no digital. Nativas digitais, os DNVBs. Não só nativa, mas a marca vendendo. Porque para o multimarcas, o efeito comparativo do e-commerce é muito complexo, né? E é muito difícil. Você sabe que... Você vai gostar de assistir esse episódio, Wanda. A gente estava com o pessoal da Velocitar, aqui no podcast, que é um player especializado de corrida, e ele falou coisas muito interessantes. E aí eu falei, pô, ferrou, porque você vende tênis, né, cara? Olha o quanto que é fácil de comparar tênis, os players gigantes. E eles dizem, tudo bem, mas eu tô super nichado, nem todo mundo tem os meus tênis, então já é estratégia de produto. 4 clientes que vendem tênis desse jeito aí. Oi? Tem 4 clientes que vendem tênis assim. Isso, então assim, eu tô nichado lá no topo da pirâmide e... a minha venda do e-commerce, eu tenho 16 caras que ficam atendendo as vendas do e-commerce, porque não é um e-commerce, ele entendeu que essa jornada, mas ele entende como uma venda digital. Que eu quero dizer, caiu para um vendedor da loja, que atendeu, fechou, vendeu, mas esse cara é comissionado. Contar um acaso para cada vez mais essas coisas estão juntas, não dá mais para olhar o resultado da loja e o resultado do e-commerce. E olha que engraçado como tem gente que olha de forma contaminada. A gente tem um cliente de moda, também nesse modelo, né? Modelo de BNK, modelo de relacionamento de vendedora, vendedora com um repertório para conversar com a cliente e tal. E aí eu fiz vários treinamentos lá, de venda via WhatsApp, de personal shopper, de não sei o que, e melhorou. Até que a pessoa que cuida do e-commerce, que também tem uma estrada nesse mercado, aí falou, eu vou colocar alguém do e-commerce. Vou colocar alguém meu. Em vez de eu adaptar essa vendedora ao digital, eu vou adaptar o digital a essa vendedora. Então, eu vou pegar a persona dela e essa pessoa vai atender no personal shopper desse jeito. Só que ela só vai atender o personal shopper. 80% do faturamento vem daí. Sério? Ele já está com 4 pessoas vendendo. Nossa, é bom saber, porque na verdade eu sempre achei que a vendedora do físico conseguisse... O problema não consegue porque ela tem outras atribuições. Então, ela tem que dobrar a prateleira, ela tem que arrumar, tem que limpar a vitrine. Eu perguntei uma vez, eu fui dar um treinamento e falei com a gente, eram várias lojas muito grandes. Aí falou assim, não, a loja que menos demora para atender depois do robô o WhatsApp é 2 minutos. 2 minutos a gente acha que é bom. E o que mais demora 16 minutos. A gente está testando para ver se bota alguém, se não bota alguém, se vende o vendedor é melhor, porque ele entende mais do produto e tal. Eu falei, se você fosse até uma loja física e a pessoa ficasse de costas 2 minutos, como é que você ia se sentir? Ele falou, acho que eu perderia a venda. Eu falei, eu acho que isso está acontecendo. Então, isso que ele viu, né? E está vendendo horrores. Olha, mas eu não sabia dessa experiência, achei bem importante. Porque ele atende muito rápido. É verdade. Porque o pessoal digital é assim, né? Não, e essa pessoa, ela compra nos intervalos, ela compra quando deixa o filho na escola, ela compra quando... Se ela perdeu aquele intervalo, ela perdeu o time da venda. Perdeu o time da venda. É muito da oportunidade. Mas você sabe que a gente tem visto esse modelo, né, para alguns
Alguns clientes funcionam super bem, né? Esse modelo de gestão é super bom, mas tem que ter gente boa trabalhando, gente. Porque o que acontece, o que eu tenho visto muito, e aí complementando um pouco do que eu tenho visto no e-commerce e com a tua... E com o teu início ali da pergunta, que é depois da pandemia. Isso que dá uma arrefecida, né? O que eu percebi na pandemia? A pandemia todo mundo enlouqueceu, né? Enlouqueceu que não tinha... tinha amigo Tinha meu... opção. Não tinha opção. E tinha amigo meu que estava com 23 lojas fechadas. Sim. Não tinha online. Ou vende online ou me ligava, morre, né? pelo amor de Deus, Wanda, me ajuda aqui. Me fala o que eu preciso fazer urgente para online. E aí colocava uma vendedora, que estava lá, um monte de vendedores sem fazer nada. Não, eu coloco o meu time inteiro para fazer o online, se for o caso. E o que eu percebi? Que muita gente meio que se especializou, mas não especializado, virou e-commerce. Então, o que eu vejo por aí é muito gerente que é pseudo-gerente de e-commerce, mas conhece muito pouco e também não se capacita para conduzir isso, porque o e-commerce tem gestão, gente, tem operação, gestão. Quando você tem um e-commerce, você tem que ser um especialista em várias áreas, né? E você está na mão, você precisa saber do financeiro, da logística e tal. E que eu percebi que depois da pandemia foi muito boa para o e-commerce, porque digitalizou. Quem digitalizou o Brasil, na verdade, foi a pandemia, gente. Digitalizou, colocou acelerou o pessoal para entender coisa, o que era. No começo da minha carreira, eu falava e-commerce, a pessoa falava, e o quê? Como é que escreve? Isso é o quê? Não sabia. É loja online. Loja online. Eles não sabiam. Depois da pandemia, isso virou assim, todo mundo, gerente de e-commerce, estou precisando de não sei o quê. Então, eu até me senti ok. Agora acertei. Agora sim, agora eu tenho uma profissão que o pessoal conhece, mas nem sabiam. Então digitalizou, mas o que aconteceu é que a gente tem muita gente inexperiente no mercado. E pior, quem contrata não sabe contratar. Porque não sabe nem conhece, o que precisa olhar, né? Precisa cobrar, porque a pessoa precisa saber cobrar. Né? Porque você contrata gente e se essa pessoa não for muito boa para o teu negócio, você está jogando dinheiro fora. Então, ela não sabe o que ela está contratando. E assim, tem muita coisa nesse mercado, acho que não é só no nosso. Eu vou dizer que acho que tem isso em todos os mercados, mas aí tem muita coisa que depende muito de quem está contratando, saber o que está contratando, saber o que quer. E também levar o profissional certo. Então, a gente percebeu muito isso, por isso que está muito certo quando você pega profissional legal, bacana, que traz um resultado, que sabe olhar como um todo, traz um resultado legal. Porque você mexe um ponteiro ali e fala, é aquilo ali que está faltando e dá um bom resultado. Eu tenho percebido bastante isso. Acho que vai mudar muito ainda, mas vai mudar muito mais canais, né? Vai sofisticar. Óbvio que a gente vai ter aí as IAs da vida, mas mesmo IA, eu tenho visto muito, até com a minha equipe, eu sou uma incentivadora da IA. Mas, gente... tem que ter um piloto. E se a galera não sabe perguntar para a IA? Depois não sabe analisar, entendeu? Então, você tem que ter um prompt. Outro dia eu estava falando, gente, mas quantos prompts precisa para chegar num... Você também não tinha... eu pego um prompt pronto aqui. Gente... Não é bem assim, né? Você tem que ter alguém que analise aquele resultado da IA e que te traga o melhor. Então, o que eu percebo? Que você põe na mão de um júnior o mesmo prompt e põe na mão de um sênior e você vê o que sai de um e de outro depois do prompt. Porque o que vem depois? As análises, sabe? Então, acho que tem muito ainda para crescer, mas acho que vai mudar muita coisa ainda. Muita coisa que eu fazia demorava muito, nem sei fazer, mais sei. Não sei vocês usam? Sim, não muito. Mas acho que... O empoderamento, assim, a produtividade aumentou muito. Mas acho que mudou, assim, a partir do momento que muda
algo tão impactante quanto os mecanismos de busca mudou o status quo. Ah, sim. Porque quando você olha para a dinâmica da geração do próprio tráfego, de resultado, né? de resultado. Mas o tráfego hoje, assim, é muito mais automático do que a gente fazia antes, né? Muito mais. Eu fui... Mas é engraçado, ó. Eu tava falando com um cara de mídia esses dias, e o grande dilema dele, acho que você já deve ter passado por isso. Ele falou, o Google, quando o cara investe X, ele tem um gerente de contas, ele liga no cliente. Sim. Se eu fizer a campanha que eu devo fazer, e é um cara que entende demais, ele fica vermelho no Google. Porque eu faço uma coisa bem específica. O Google quer que eu abra para fazer uma campanha PMax. Aí o Google liga no cliente e bate em mim, fala, ó. Aí eu falo com o cliente, falo, eu posso deixar verde, você vai gastar mais e vai vender menos. Você escolhe para deixar verde, é mais fácil para mim. Vou apertar o botão e o robô do Google vai gerar. Eu acho que a gente está começando aos empreendedores ou quem está a valorizar esse tipo de profissional, esse tipo de percepção. Falou, cara, não é bem assim, senão todo mundo faria. Entendeu? Senão vai ficar igual. Porque o Google é acessível para todos, entendeu? Exatamente. Você precisa desse cara aqui que está falando, ó, isso aí não é... E acertar. Eu acho de campanha, e aí falando de campanha de mídia, eu acho que a campanha, o grande negócio da campanha, do bom resultado, é o antes de você subir a campanha. Porque o que eu vejo a agência pegou minha marca e subiu a campanha. Estudou produto, entendeu o que você tem, sabe o que você tem de margem, entendeu o que precisa vender, entendeu? Não olha, nunca vi alguém de agência falando isso. Se o cliente vai fazer recompra, se ele vai comprar 2, 3, 4 vezes. Sim. Nunca vi alguém de agência chegar e falar assim, deixa eu entender antes de subir. Pega sua campanha institucional, pega lá categoria, que é o que você falou, é o Google. Eu vou subir o que o Google tem lá, né? O manualzinho do Google. Você sobe campanha institucional, sobe categoria, sobe principais produtos e tal. Dá resultado, dá, gente. Não estou falando que não dá. Mas, assim, para ser o diferente, para fazer o diferencial numa campanha, eu não sei. Eu sou bem cética, assim, precisa me convencer que a automatização Porque a automatização é igual para todo mundo também, né? Mas isso que eu falei, se todo mundo fizer o que está disponível, todo mundo vai ser igual. Vai ser igual. Tem coisa que ajuda a nossa vida, né? Se agiliza. Então, tem uma PMax que você pode botar lá, não é ruim, gente. Não. Mas, assim, você também tem que ver o antes, né? O que você vai botar ali? Como é que você vai trabalhar essa estratégia? Porque o que eu percebo é mais do mesmo, um resultado igual para todo mundo. Cada vez mais ou menos. Ô, Wanda, você contou um pouquinho, a gente falou várias vezes aqui que tem uma estrada grande. Como é que você apareceu no e-commerce? Como é que o e-commerce entrou na sua vida? Isso tem tempo, hein? Olha, eu vou resumir, porque é longa a estrada, mas eu comecei uma iniciativa em 95, eu trabalhava na Compaq, com um time que eu acho que eu nunca trabalhei com gente tão boa. Só gente muito C-level, assim, bem, bem boa. E a gente teve uma iniciativa de venda direta. E a gente começou pensando nisso. Mas foi um fracasso. Foi um fracasso, gente. Um fracasso. Imagina vender computador pela internet naquela época. Imagina, tinha assim, memória RAM, isso que você não sabia nada. Como é que compra isso? Toda essa venda era muito assistida. Então foi um fracasso. Depois eu passei pelo Yahoo. Aí eu entendi o que era a internet de fato. Né? Porque ele era o Google da época. O Yahoo, ele concorria com a American Online, né? Era o KD e o Yahoo. Isso. E sabe que o Yahoo ficou, vamos comprar o KD, não sei o quê. Então, a gente tinha lá Yahoo Leilões, Finanças, Yahoo Mail, e tinha o Geocities. Tinha o Geocities, não sei se vocês vão lembrar disso, ele vinha, todo mundo tinha a sua homepage lá nos Estados Unidos. E eu fui contratada para trazer todo mundo para o Brasil. Pegar toda essa galera que estava nos Estados Unidos, que eu tinha homepage nos Estados Unidos, e trazer para o Brasil. E aí passei por e-mail. Tinha até uma profissão que não tem mais, eu acho. Surfista, acho que não tem mais, né? Era surfista. Web surfer, né? O pessoal ia ali na busca, né?
para buscar. Então, eu conheci bem a internet ali. Eu saí dali já dando consultoria de e-commerce. Já dando. Eu fui para a M. Martin, implementei o e-commerce da M. Martin. Em pouco tempo, virou uma das maiores lojas da rede. Depois eu passei por uma empresa que chama Passarela.com. Ela hoje não tem mais. Mas Era ela eu atendi esse calçado Calçados. multimarcas. Não, mas qual que era a cidade? Jundiaí. Jundiaí. Ela chegou... Eu lembro Eu disso, atendi eles com mídia. Ela chegou a vender, Gustavo, Tinha Sabrina Sato. 16 milhões. Era absurdo. Vendia muito. Luciano vendia Cerveira. E passei por outros aí de moda e tal. Daí, aí eu era uma pessoa muito curiosa, assim, porque quando eu comecei não tinha fotógrafo, Não tinha fotógrafo, ecossistema. não tinha sistema, não tinha nada. Então a gente tirava fotos, subia. Já tinha aparecido aquelas máquinas fotográficas digitais, aí dava um tapa lá. Mas a gente dava. Quem tinha bastante marca, tinha uma marca bem estabelecida, tinha um resultado muito rápido. Bom. Tinha um resultado muito rápido. E eu fui crescendo muito assim. E depois eu fiquei especialista em B2C, mas eu não fui para o B2B, fiz o Omnichannel, e aí eu fui para a indústria, para ter uma ideia do que era isso, né? Para a indústria, porque eu falei, o e-commerce está todo indo para a indústria. Sim. Eu acho que a indústria, ela vai entrar no e-commerce. E aí eu passei pela indústria. Acho que isso me trouxe uma bagagem que me deu essa segurança para abrir uma empresa. Porque eu dava consultoria, mas eu sempre fui executiva. Então, a consultoria era meu plano B. Então, alguém precisava de mim e eu fazia isso quando dava, tal, mas eu era executiva. E com alta performance, pressão, aquela pressão do board e tal, né? E aí, depois que eu fui para a indústria, eu pensei, eu posso ter um plano A. Pode ser o plano A. Esse pode ser meu plano A. E daí eu resolvi fundar a Avenida. E com quem que você... A gente sabe, mas é legal para todo mundo. Qual que é a concepção da Avenida? É você? Não, eu na verdade, o que aconteceu? Eu tinha um fornecedor que era o Caio, né? Ele fornecia... Ele, há muito tempo atrás, ele implementava Oracle, né? E ele foi para a Hope, eu estava na Hope, ele foi meu fornecedor, ele implementou Responses lá. Uhum. A gente se conheceu lá e quando eu fui fazer a virada, eu falei, eu vou falar com o Caio, vou ver o que ele acha. A gente ficou amigo e tal. Aí eu vou ver o que ele acha. Ele falou assim, vem ser minha sócia, eu tenho aqui um estúdio criativo. Aí era um estúdio criativo que já era premiado e tal, e eu absorvi o estúdio criativo, a gente abriu a Avenida juntos. A gente abriu a Avenida, mas o Caio hoje ele não participa da operação, né, da Avenida, ele fica mais com as empresas de implementação. Lá ele tem a Alpha que faz Salesforce, tem Oracle, Zendesk, enfim, as outras empresas. Ele hoje está focado mais em CDP. Está na parte de dado mesmo. Acho que ele curte essa parte de dados. E a Avenida ficou bem na minha mão, assim. Tô tocando sozinha, não é fácil. Legal, desafio. Wanda, para a gente terminar, você falou um pouco da indústria, acho que é um tema que particularmente me interessa, assim, que é a dinâmica do D2C, da indústria indo para o varejo. Acho que o e-commerce foi um grande viabilizador. Queria te perguntar como que você tem visto esse movimento e para você aproveitar para contar um pouquinho do case de Fini, acho que é um case de indústria que vocês, né, não usual, né, você nem imagina, mas que foi um case muito legal, né? Sim, Bom, eu acho que cada vez mais a indústria vai acabar indo diretamente para esse consumidor final. O consumidor pede isso também, né? Ele quer comprar da marca já faz muito tempo que ele prefere comprar da marca. Então, acho que está cada vez mais a indústria se preparando para ir, poucas. O que a gente tem visto, e aí acho que é um pouco da Fini, é essa velocidade, né? A velocidade da indústria ela é muito diferente de uma velocidade do varejo. Então, o varejo está no 220 de noite. A indústria ela tem uma coisa que é muito melhor,
que é esse planejamento. O projeto é urgente, gente. Daqui em 3 anos tem que estar implantado, né? O varejo é urgente, daqui em 3 meses. É mais que isso. É mais longo. É mais que isso. Diferente. Então, tem toda uma estrutura gigantesca para trabalhar e tal. Algumas coisas travam, lógico, mas o que eu percebo é que o planejamento, com o tempo, ele te deixa mais confortável para trabalhar. Então, a equipe fica mais confortável, porque tudo vem com muita antecedência. Então, o caso da... A pressão do resultado também. A pressão do resultado. No prazo, né? É grande a pressão, mas o prazo é mais alto. Eu acho que, no caso da Fini especificamente, a Fini ela tem um compromisso com esse planejamento muito anterior, né? Então, eles definem o que vai acontecer no ano e isso não muda. Então, eles definem no ano anterior. Então, a gente já sabe o que vai acontecer. E aí, você consegue se planejar melhor também, consegue estruturar melhor. Então, a indústria ela tem todo um formato de que cada um faz aquilo, mas ele tem ali uma conexão legal. Eu acho que para o e-commerce ainda está imaturo, e aí eu vou falar o que eu acho que o Fini foi um grande sucesso em performance, porque tem uma marca muito forte, e a gente fazendo essa performance bem feito, ela tem, mas tem muito potencial para fazer muitas outras coisas, e acho que a logística, eu acho que o que mais pega na indústria é a logística, porque a logística ela não é preparada para isso, eles não sabem, e eu acho que a indústria que vai se ligar, vai virar esse jogo, a indústria que perceber que ela não é forte para fazer isso, ela não tem essa velocidade, porque é difícil você ter, a gente está com um cliente que ele vai vender alimento natural para pet, gigante, do Paraná, é gigantesco. E eles estão, eu não posso falar o nome ainda, porque ainda está confidencial, nós estamos estruturando, fazendo todos os estudos e diagnóstico para entrar no direct to consumer. E eles estavam bem assim, como que a gente vai fazer com a logística? Porque hoje eles recebem em pallets e vão ter que vender na unidade. É outro mundo. Custódia de pedido. Mundo a emissão isso. de nota, vou cadastrar um cliente. Não, demora 3 dias para cadastrar no SAP, como que Exatamente. Aí, assim, falei, gente, não, terceiriza essa logística. Porque, e quem contratar uma empresa como a gente, por exemplo, para dar esse caminho, acho que sai na frente. Se ligar, se a indústria se ligar, olha, eu não sou bom nisso, eu vou terceirizar, vai ficar bom também. Às vezes até pode ficar bom, né? Mas para o go-to-market talvez não, eu acho que até fica bom. Acho que até fica bom. Mas assim, demora mais tempo. Até chegar lá demora. Wanda, perdão. Eu ia pedir para você deixar um recado, um caminho aí, um contato para quem quiser, poxa, de repente falar com a Avenida, saber mais, potencializar seu e-commerce, como que as pessoas te acham? Bom, eu estou no LinkedIn, Wanda Dias para todo mundo. Tem a Avenida CX, né? Tem o meu site lá. Quem quiser pode buscar avenidacx.cx e que a gente, a qualquer momento. E podem falar comigo no LinkedIn. Boa. E podem pedir contato para vocês. Também. Pode pedir. Pode pedir contato para vocês, também vocês têm. Muito bom. Wanda, obrigado passou rápido, hein? Passou rápido, quase 45 minutos. A gente ficaria aqui a noite inteira. A resenha tem conversa. Tem conversa. Obrigado pela generosidade, compartilhar conteúdo, contato. E para você que curtiu desse papo com a Wanda, tem mais um monte de gente legal aqui nos outros episódios. Dá uma procurada lá no Spotify, nos agregadores de podcast ou aqui no YouTube. E vem com a gente, tem muita coisa legal aqui no seu podcast Central do Varejo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Wanda. Obrigada. Obrigado.